Olá, pessoal. Vou gravar hoje só a minha voz, né? Porque eu tô fazendo num programa diferente hoje. Hoje não é do Canva, né? Hoje é no Presenter, para eu poder até usar o mouse aqui, ó, tá vendo? O mousezinho na nossa apresentação, ok? Então, nossa revisão para a prova de inglês, nós vamos revisar o passado simples e o vocabulário, que nós vamos ver alguns na nossa prova, tá? Então, eu peguei uma parte da prova. Esse texto, vocês já viram ele, que é o journal, na verdade é um diário, o diário da Ashley, que eu coloquei como atividade discursiva e achei interessante usar o mesmo texto porque vocês, já que vocês já fizeram, né, a intenção é que vocês já fizeram uma prévia lida desse texto, vocês irão agora, então, vamos dizer, relê-lo, né? E vai ficar mais fácil a leitura para vocês. Então, eu separei algumas coisas que vocês devem prestar atenção quando vocês começarem a fazer a leitura dele. Então, olha só, a primeira coisa que a gente vai trabalhar são os verbos, né? O sujeito junto com o verbo, óbvio, para a gente saber ali de quem ela está falando, se ela está se referindo a ela mesma ou às outras pessoas. Certo? Então, a primeira coisa para a gente começar a entender, já que nós vamos trabalhar com esses pedacinhos, e o legal também é um pedacinho de cada para você dar conta, é você separar os verbos. Como o texto é um texto pequeno, e são verbos que nós, né, estamos utilizando, é interessante que vocês consigam ler ele todinho. Dá para ler na totalidade esse pequeno pedaço do texto. Na verdade, é uma passagem do texto, tá? Então, presta atenção no seguinte. A primeira coisa, ele já começa dizendo o dia da semana, e eu vou fazer uma revisão de vocês de dia da semana, e aí ele passa essa passagem que você vai começar a prestar atenção no sujeito e no verbo. Então, ó, I had, we finished, I met, we argued, I went out, I don't think, I want. Então, você vai estudar cada um desses verbos, lembrando que eles estão no passado simples. Então, vocês têm que buscar em tabelas, né? Buscar em dicionário, pegar a tabela do passado simples. Você já sabe que os que terminam com ED, que é o caso aqui no finished, do argued, né? Eles são verbos regulares, então, na verdade, o finish acaba com ED, o argue acaba com D, e vocês não irão procurar esses verbinhos. Vocês podem usar o dicionário online, vocês podem usar o dicionário de papel, né, impresso, e o interessante esse texto já está na íntegra para vocês. Então, antes de fazer a prova, já faz esse estudo do texto, que aí vai ficar mais fácil você de marcar as opções, certo? Ó, o dia da semana tá aqui, tá vendo? Ela já coloca, como é um journal, né, é um diário, né, que ela faz semanal, para praticar o inglês dela, vamos dizer assim, né? Aqui tá o dia da semana. Então, ó, o verbo had, que é o verbo ter no passado, o verbo finished, que é o verbo terminar, né, que é finished, o verbo met, que é o passado de meet, que é o verbo encontrar, encontrar-se com alguém, né, argue, que é o verbo discutir, quando você discute com alguém sobre alguma coisa, né, com ou sem raiva, tanto faz, mas é um tipo de discussão. Went out, que é a mesma coisa que go out. Went é o passado de go, nós vimos nas aulas anteriores, que é o verbo sair, né. I don't think. Think é o verbo pensar, é uma expressão eu não acho, na verdade eu não penso, né? Mas na nossa, como é uma expressão idiomática, eu não acho. E o verbo want, que é o verbo querer, né? I want, eu quero. Aqui nós temos sujeitos I, que sou eu, e we, que é nós. Então ela está se referindo aí uma galerinha. No caso aqui, né? A galera do trabalho dela, né? Outro fato interessante é como eu falei para vocês, o sujeito, né? Vocês têm que saber, têm que ter ideia do que é o sujeito. Eu já postei em atividades anteriores a tabelinha do sujeito. Então é interessante vocês copiarem, ter no caderno quem não tem, né? Então, ó, no singular tá aqui, ó, o pronome, né? No em inglês e em português. Então ela trabalhou com I, que significa eu, com we, que significa nós. Foram os dois pronomes que ela utilizou ali naquele pedacinho que nós estamos estudando. Mas é óbvio que durante o texto aparece, né? He, vai aparecer she, que é ele, que é ela, né? Talvez apareça they, que é eles e elas, o plural, né? De he, she e it, né? Ele aparece como they. E assim por diante. Então, ó, essa tabelinha ela é importante também na compreensão do texto de vocês. E aí tem as palavras-chave para você começar a entender o texto em si. Então, primeiro você tem que saber o sujeito e o verbo. O sujeito para saber de quem ela está falando e o verbo para saber a ação que está ocorrendo ali durante, né, essa situação aqui. E aí vem as palavrinhas-chave. Nós temos great day, work,
né? Dinner, in the evening, que, né? Nós vamos ver um pouquinho mais à frente. About Wednesday, né? The night, with a friend from work, né? A boyfriend. Então essas palavrinhas são algumas palavrinhas-chave para a gente começar a entender. Óbvio também que os advérbios de tempo, como early, né? Early today, aqui ó, early today, né? Today, early também sendo um advérbio aqui, né? Um adjetivo também. Ele pode ser adjetivo ou advérbio, early, tá? Mas o que ó? In the evening, about Wednesday mostrando o dia da semana, né? The night mostrando o tempo que está acontecendo aqui, né? With friends from work, né? Esse went out aqui completando a ideia se ela saiu, né? Saiu com quem? Quando você sai com alguma coisa. Go out é você sair. Go out with, sair com. Esse with, eu já tinha na sala de aula falado para vocês que significa com. Então, friends, amigos, from work. Eu já trabalhei vocês essa preposição from aqui, e from significa de, no sentido de origem, de algum lugar que vem. Então, se vem de algum lugar, vem from. Então, no caso aqui é from work. Qual é a origem dos friends dela? Do trabalho, from work, tá? E a palavra boyfriend, que significa namorado. Então, nós vemos que I don't think I want a boyfriend. Então, aqui é aquela frase, né? Eu não acho que eu quero um namorado. Presta atenção aqui, ó. Que. Eu não acho que eu quero. Não tem que aqui em inglês. Em português que nós falamos dessa forma. Então, em inglês eu posso engolir essas coisas. Eu não preciso dizer I don't think that I want a boyfriend. Não é errado se você utilizar, mas na maioria das vezes ele é comido. I don't think I want a boyfriend. Então, você pode falar dessa forma em inglês sem problema nenhum. Right now, né, que significa por agora, nesse exato momento, né, significa exactly now, né, exatamente agora. Vamos lá então. Então as palavras-chave, elas são interessantes para você trabalhar. Então, great day, I had a great day. E trabalhar a expressão toda. Se você já sabe que eu tive, né? Então, a great day, eu tive um bom dia, um ótimo dia, né? We finished work, nós terminamos o trabalho. Aí aqui eu tenho que olhar o que significa esse early today, né? Que eu vou colocar para vocês depois, né? My new boss is nice. Eu não coloquei aqui a intenção disso daqui, mas meu novo chefe é muito legal, né? É legal, it's nice. Then, que significa só então, uma continuação da conversa, né? Eu já tinha mencionado isso em sala de aula. Then, para você continuar conversando, significa então, né? E aí, no nosso popular, I met Brad, né? Eu me encontrei com Brad for dinner. Então, ó, essas questões aqui, ó, dinner, breakfast, lunch, eu vou colocar para vocês a tabelinha porque ela fala muito dessas refeições, né? Se ela encontrou com a pessoa, qual o período, qual a hora que ela encontrou. Então, for dinner é para janta, né? Para jantar. In the evening é o crepúsculo, né? A gente fala em português da noite, mas é em volta de 5, 6, 7 horas da tarde. A gente fala em português da tarde, 7 horas da noite, mas em inglês a gente usa o in the evening, certo? Quando você argue, você discute sobre alguma coisa. Então, they argue about Wednesday. Wednesday, que é um dia da semana. Eu também vou mostrar a tabelinha para vocês, que é quarta-feira, né? Então, nós discutimos sobre quarta-feira. Tem, né, durante os dias da semana ali, vocês vão ver que na prova aparece esse argue deles, né? Ela dá um espaço e vem aqui, ó, the night, ou seja, a noite. Isso deve ser por volta de 9, 10 horas da noite. Quando você põe the night, você está mais ou menos nesse horário, 9, 10 da noite, né? I went out with friends from work, né? Eu saí com amigos do trabalho, que eu já tinha explicado antes a preposição. I don't think I want a boyfriend right now. Então, eu não acho que eu quero um namorado agora. Então, ela está com outros objetivos na vida dela. Nas tabelinhas que eu falei para vocês de vocabulário, que é interessante saber, né? Vocabulários ligados à refeição, porque se nós estamos falando, né? Nós estamos falando de journal, de diário, né? Geralmente nós citamos a hora. Se não é a hora exata, alguma refeição, né? Dependendo se você comeu ali, dizendo o horário. Então, ó, de manhã eu botei por volta de 8 horas, mas quando você vai tomar o seu café da manhã, você tem o breakfast, né? Que praticamente a tradução disso é desjejum, né? Breakfast.
12 horas é lunch, que é o almoço. Lembrando que não existe verbos como tomar café da manhã, almoçar, né? Fazer o desjejum, que a gente fala almoçar e jantar. Almoçar e jantar não existe como verbo em inglês, então você fala I have breakfast, I have dinner, I have lunch, né? Então, no caso, no passado, I had breakfast, I had lunch, I met someone, né? Ou I met someone for lunch, né? Para poder jantar e assim por diante. E dinner, que é jantar. Então, no exemplo que eu tinha colocado aqui para vocês, ó, ela fala, I met Brad for dinner. Então, eu encontrei com o Brad para a gente jantar. Então, essa é a ideia de I met Brad for dinner in the evening. Então, para jantarmos à noite, né? Ela colocou ali o tempo. Então, ó, breakfast, café da manhã, lunch, almoço e dinner é o jantar. E eles não são verbos. Eles precisam de um verbo para ajudá-los. Então, normalmente é o verbo had, o verbo have no presente, had no passado. Tem outros verbos que podem ser utilizados ou a preposição, né? For breakfast, for lunch, for dinner. Se você colocar antes que você encontrou a pessoa, se você estava com seus amigos, né? No caso, os dias da semana para a gente revisar, né? Nós temos aí, ó, Monday, Tuesday, Friday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Então, de novo, ó, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Por que eu me embolei? Eu quero falar 10 coisas ao mesmo tempo, né, gente? Porque eu quero mostrar para vocês aqui o Friday, né? Então, essa passagem aqui que ela escreveu no journal dela, no diário dela, foi na sexta-feira, né? No Friday. Vamos lá, então. Outro também vocabulário, os advérbios que aparecem mostrando o tempo para vocês, né? In the morning, de manhã, in the afternoon, de tarde, in the evening, à noite, o entardecer, at night, à noite, no sentido de noite mesmo, por volta de 9, 10 horas da noite, quando não tem mais sol mesmo. In the evening, ele lembra muito o entardecer, que é o crepúsculo, aquele horário entre 5 e 7 horas da noite, a gente geralmente em inglês coloca como in the evening, tá? Aqui, ó, early e late. Early significa cedo, late significa tarde, tá? Então, no texto, ela fala aqui, ó, we finish work early today. Nós terminamos o trabalho cedo hoje, tá? Então, ele entra aqui, né? Eles são palavras, né, como eu falei para vocês, pode ser adjetivo, pode ser advérbio, e no caso eu coloquei aqui como na tabelinha só de advérbios para não ficar juntando muita coisa para vocês. Mas tem que saber que early significa cedo, late significa tarde, tá? E vai aparecer o nosso textinho também. Outra coisa interessante é que aparece a palavra another e other, tá? Nós não estudamos gramaticalmente, mas nem há tanta necessidade, é só uma compreensão. Então, qual a diferença de another para other? Por exemplo, eu botei a primeira frase para vocês aí, né? There are 2 dresses left. I can buy one and you can buy the other. Então é o seguinte, restam 2 vestidos. Você pode comprar um, né? Eu posso comprar um e você pode comprar o outro, certo? Então essa é a ideia de other, outro. No caso de another, eu coloquei assim, ó, I loved this popsicle. Could you bring me another one? Quando você fala another, você está pedindo a mesma coisa que você, é mais um, né? Você está pedindo a mesma coisa que você está comendo, ou que você estiver vestindo, o que for. Another é uma cópia exata daquilo que você já está tendo. Então, por exemplo, o que ela quer? Um outro picolé. Se ela tivesse strawberry popsicle, né? Se fosse um picolé de morango, você pedir another picolé de morango, entenderam? Other é diferente, é um outro. Então, tem 2 vestidos. Eu pego um e você pega o outro. O outro não é igual ao meu, certo? São vestidos diferentes, são vestidos distintos. É a mesma, então, e another não, é uma coisa. Por exemplo, tá comendo um hambúrguer, né? Hey, bring me another. Ou seja, outro igual a esse que eu estou comendo, tá? Essa é a diferença. Another, se você separar an e other, significa um outro, né? Já diz isso, um outro, da mesmo que você está comendo. E other é outro, de diferente, tá? Porque cai também na provinha de vocês esse vocabulário aí. Algumas expressões que eu já passei na sala de aula, elas também aparecem aí no texto de vocês, né? Eu dei uma
olhada ali na prova para separar isso para vocês. Então, a lot, que significa muito, isso já entrou nas atividades em sala de aula. Busy, que é ocupado, quando você está busy, né? Lady Gaga, I'm a kind of busy. Quem escuta músicas em inglês e olha um pouquinho os significados, fica com uma vantagem na hora de estudar inglês, tá? Busy, que significa ocupado. Meeting, que é reunião em inglês, tá? Lembra, vem do verbo meet, é encontrar, se reunir com alguém. Então, a palavra meeting é o substantivo reunião. Before e after, que é uma das coisas que brasileiro faz muita confusão. Before é antes, after é depois. E tem uma expressão algumas expressões que vão aparecendo na prova de vocês. I'm mad at you, she's mad at me. A expressão mad at é com raiva de alguém. Então, quando eu falo I'm mad at you, eu estou com raiva de você. She's mad at me, ela está com raiva de mim, tá? I'm sure, I'm not sure. Eu tenho certeza, eu não tenho certeza, né? Essa questão do sure. Sure também é uma expressão quando a pessoa te pede alguma coisa e você fala sure. Você dá uma afirmativa, você pode pegar. E quando a expressão I'm sure, eu tenho certeza. I'm not sure, eu não tenho certeza. Tá? Ou I'm sure, eu estou certo. I'm not sure, eu não estou certo. E quando a pessoa te pede assim, posso pegar o seu lápis? Aí você fala assim, sure. Significa, claro. Tá? Então, são expressões idiomáticas que a gente fala. E I think, I don't think, que é outra expressão que aparece também. I think, eu acho. I don't think, eu não acho. Que para você dar opiniões. I think you are great. Eu acho que você está ótima. I think you are not so great. Eu acho que você não está tão boa assim, não é tão ótima assim. Você pode mudar aí um pouquinho alguma coisinha no seu look, vamos dizer assim, entendeu? Então, I think, I don't think é uma expressão, porque o verbo think, quando você olha o significado dele, é o verbo pensar, achar na questão de opinião, você dar a sua opinião, beleza? E isso aí foi a nossa aulinha de hoje, certo? Espero que vocês tenham, que vocês aproveitem. E, desculpa a demora para cortar, mas bye bye!